O Senhor dos exércitos, Ele me deu esse filho. O anjo do Senhor continua acampando ao seu redor. Quando eu vejo aquela mulher que perdeu o seu esposo, e ela não tinha nada na tua casa, a não ser um pouquinho de azeite. Diz a palavra de Deus, irmãos, que enquanto tem vaso, há azeite. Deus usou o homem de Deus através do anjo, e começou agora a multiplicar o azeite na casa daquela mulher. Ela vendeu o azeite, e ela começou a pagar as suas dívidas. Quando o anjo do Senhor está acampado ao redor, Deus, Ele dá um grande livramento. Deus dá uma saída. Você não está sozinho, não. Qual é a sua dificuldade? Se é financeiro, diz a palavra de Deus em Ageu 2,8, minha é a prata e meu é o ouro. A palavra de Deus diz no Evangelho de João 1,18, todos quanto o recebeu, deu o poder de ser chamado filho de Deus. 1,12, Ele está contigo ainda neste momento. Então acredite, irmãos, para Deus nada é impossível. Que você possa permanecer buscando ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer que ele se aproxime dele e venha ter vida. O Senhor não tem prazer que você venha destruir a sua vida. Não, foi Ele que lhe fez. A palavra de Deus diz em Gênesis 2,4 que Ele fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esta alma, esse fôlego que está dentro de você, lá em Eclesiastes 12,7, a palavra de Deus nos diz que o pó volta à terra como era, e o Espírito, ele volta a Deus que o deu. O Senhor, ele vem buscar a tua igreja, e ele tem um compromisso contigo. Esse fôlego que você tem não é teu, ele pertence ao Senhor. É Ele que lhe dá saúde, é Ele que lhe dá paz, é Ele que lhe dá prosperidade, é Ele que tem cuidado de ti. O Senhor Deus diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme e o livra e o guarda. Ele continua te protegendo, Ele continua livrando, Ele continua guardando. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus permanece fluindo em nossos corações. Que Deus possa falar contigo através desta palavra. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus deixou uma promessa e Ele vem buscar a tua igreja. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Jesus, Ele passou pelo batismo, lá em Mateus 3,16, houve sim a presença do Espírito Santo. A pomba na fórmula do Espírito Santo. E também uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em que me comprazo. Jesus, ele passou pelo batismo, e ele aconselha você a passar pelo batismo. Ao passar pelo batismo, o anjo acompanha, ele está contigo. O Senhor dos exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. A palavra de Deus nos diz que Deus está pronto para te guardar, Ele está pronto para lhe proteger. Buscai o Senhor, esperai com paciência no Senhor. A palavra de Deus nos diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, ele deixa uma segurança, que o anjo, ele vai estar sempre contigo e caminhando. Quando olhamos para o livro de São Mateus, capítulo 4, Jesus foi tentado, mas ele venceu com a própria palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Lá em 4,10, no livro de Mateus, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor chegou próximo de Jesus e veio servir. Irmãos, Deus está pronto para te servir. Ele quer lhe dar o melhor, Ele quer lhe dar paz, Ele quer lhe dar proteção, Ele quer estar ao seu lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra e também o guarda. Quando olhamos para o livro de Apocalipse 91, você vai achar ali, o Senhor, Ele está pronto para estar conosco. Os anjos estão prontos para te guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor, Ele pôs anjos para segurar nas tuas mãos e não vai deixar você tropeçar, não. Não, o Senhor está contigo, Ele está pronto para te guardar, o Senhor está pronto para lhe proteger. O Senhor dos exércitos,
o exército de milhares e milhares de milhões de anjos. Os anjos estão prontos para guardar o povo de Deus. Quando você vai para a igreja, tem anjo acampado. No seu lar tem anjo acampado. Lá na escola onde está o seu filho, tem um anjo acampado. O anjo faz acampamento ao redor daqueles que temem, daqueles que obedecem, daqueles que têm a confiança no Senhor. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. João, ele nos diz desta maneira, lá no livro de João 8:36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor, ela continua tocando nos corações. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. A palavra de Deus diz: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar você que está esperando a volta do Senhor. João, ele continua a testificar: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus começa agora a falar com Pedro: Pedro, tu me ama? Olha o anjo ao lado de Pedro. E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: vai, apacenta os meus cordeiros. Cordeiro, segundo o dicionário atual, ele quer dizer, é filhote de ovelha. Deus me convidou para apacentar. Deus me convidou para poder conduzir as ovelhas do Senhor. E Pedro novamente é interrogado por Jesus. E Jesus diz: Pedro, tu me ama? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus novamente diz: vai, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro é interrogado. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele diz: apacenta minhas ovelhas. Então, primeiramente ele diz: apacenta os cordeiros, apacenta ovelhas, apacenta ovelhas. Cordeiros, filhote de ovelha, novo convertido, que vai entrar na igreja para conhecer a palavra. E aí Deus está te usando nesta hora, como pastor, como missionário, como aquele contribuinte da palavra de Deus, aquele que defende o reino do Senhor, como cooperador de Deus. A palavra do Senhor, ele continua convidando as ovelhas para vir para a igreja. E você, como cordeiro novo convertido, você vai ouvir a palavra. E o pastor, ele tem uma mensagem para o teu coração. Existe cordeiros, ovelhas e ovelhas. Ovelha joio, ovelha trigo. E você faz parte dessa ovelha trigo. O trigo que frutifica, o trigo que nutre, o trigo que passa o pão da vida. O Senhor, ele continua transmitindo para você, você que anuncia o Evangelho. Seja um cooperador do Evangelho, seja um evangelista, seja um pastor que vai anunciar esta palavra. Que a palavra de Deus que liberta venha tocar no seu coração. Deus pode realizar grandes milagres. Deus pode realizar as promessas que Ele vai cumprir na sua vida. Deus está te chamando e te convidando. Ore, leia a palavra, participe. O Senhor, Ele quer ter um tratado contigo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O anjo do Senhor acampa a seu redor, daqueles que o temem, o livra e também o guarda. Quando olhamos para o livro de aos Coríntios, existe um grupo de pessoas que vai herdar o reino de Deus. Olhando para o livro de aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 1, Deus mostra um grupo que vai ter um compromisso com Deus. E você deve sim meditar na palavra do Senhor. Não erreis, nem os devasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas,